Hello, guys! Teacher G mais uma vez passando por aqui na nossa aula de hoje. A gente viu na aula passada como praticar inglês com música, como praticar o verbo ser e estar com música. E hoje eu separei para vocês como praticar a fala com notícias. Porque muitas pessoas acreditam que quando a gente pega uma notícia para praticar inglês, principalmente se a notícia já estiver em inglês, a gente vai praticar a leitura. Logo a gente pensa isso. Bom, vou praticar leitura, interpretação de texto, o quanto que eu entendo de uma notícia. Só que hoje eu trouxe algo diferente para você fazer com uma notícia. E mais, a notícia precisa estar em português. Então a gente vai pegar uma notícia em português e praticar a fala no inglês com essa notícia. Vamos ver como que isso vai ficar e como que isso vai funcionar. Eu estou compartilhando a minha tela com você, abri a notícia aqui. Então, você vai perceber que vai ter momentos que eu não vou estar olhando diretamente para a câmera, porque eu vou estar olhando aqui no texto e separando algumas coisas na notícia e separando algumas coisas para você praticar a sua fala lendo. Como é que isso vai funcionar? Como que eu posso praticar a minha fala no inglês lendo alguma coisa e ainda em português? Ficou um pouquinho confuso? Então, vamos ver na prática como que isso vai funcionar. Eu separei aqui uma notícia qualquer, você pode separar a notícia que você quiser. A primeira dica é, você pode fazer essa atividade em vários níveis de grau de dificuldade, tá? Então, eu peguei uma notícia que conta sobre algo, que está contando sobre uma pessoa e não está num nível, assim, muito difícil para a gente falar no inglês. De repente, se você for pegar uma notícia sobre tecnologia, sobre ciência, ela pode ser um pouquinho mais difícil para a gente fazer essa atividade. Então, você vai medir, conforme a sua experiência com o idioma, qual notícia é tranquilo para você conseguir fazer, a ponto que não seja tão fácil, mas também que seja possível de você fazer. Eu vou mostrar como que vai ser isso na prática, e aí você pode fazer com qualquer tipo de notícia, tá? Então, começa dizendo o seguinte, a notícia, ó. Cobradora de ônibus, escreveu no ônibus livro de poesia sobre vida no trânsito. Você separou uma notícia, então qual que é o primeiro passo, tá? Vamos fazer um passo a passo aqui, ó. O primeiro passo que você vai fazer, deixa eu até colocar outra cor para ficar melhor para você enxergar aqui, ó. Primeiro passo, você vai separar uma notícia, pode ser uma notícia que você gostou, uma notícia que você achou interessante, para fazer essa atividade. Só que ao separar essa notícia, você vai poder escolher o grau de dificuldade de como vai ficar a sua atividade. Por exemplo, então separamos a notícia. Nossa notícia é essa que eu acabei de ler com você. Ela está em português. A notícia não é para estar em inglês agora. Nós não vamos treinar a leitura aqui no inglês, não. Eu vou ler a notícia que está em português. Então, ela está dizendo ali, ó. Para quem é poeta, a poesia pode estar em qualquer lugar. E o poema vir do que a outros olhos seria banal e desimportante. O ir e vir dos carros, o trânsito, o entrar e sair de pessoas e a imaginação sobre cada coisa, lugar ou vida é inspiração para... Aí começa a falar agora sobre a pessoa. Genicleide de Lima. Olha, nome bem diferente, né? Eu achava que o meu era diferente. Gesiane, de 55 anos, poeta e cobradora de ônibus. Bom, o que a gente vai fazer? Como que vai ser essa técnica de pegar uma notícia em português e praticar a fala no inglês? Você vai recontar essa notícia. Essa atividade, ela chama isso aqui, ó, em inglês. Retell. Por quê? Recontar. Tell é contar. Retell, recontar. Você vai exatamente recontar essa notícia. Então, imagine que você vai ler a notícia, você pode ir lendo por partes, tá? Você vai fazer como se fosse um resumo. Nós não vamos passar a notícia para o inglês agora, palavra por palavra. Não. Recontar mesmo. Então, eu li que a Genicleide, tem uma cobradora de ônibus de 55 anos que escreveu um livro de poesia. Essa é a notícia principal, é a fonte principal da notícia. Eu já tenho uma informação para começar a falar isso no inglês. Então, primeira coisa, separa a notícia. Segundo, então, primeiro, a gente separa uma notícia que a gente queira contar, tudo bem? Eu gosto bastante de ir nessa linha de contar algo sobre alguém, uma história.
tá? Do que uma informação mais sobre tecnologia, ciência, algo do tipo. Eu gosto de notícias para fazer essa atividade, onde tem um personagem ou uma pessoa e tem algum fato sendo contado sobre essa pessoa. Eu acho bem legal para praticar. Fica a dica, mas fique livre para procurar outras notícias, tá? Separei a notícia, teacher, e agora? Agora você já vai começar a resumir a notícia, tudo bem? Então, a gente não vai passar a notícia para o inglês, ficar escrevendo, nada disso. Eu vou resumir. O meu primeiro resumo que eu faria aqui, ó, eu li essas 3, 4 linhas aqui, eu já diria que tem uma cobradora de 55 anos que escreveu um livro de poesias, tá? Um livro, isso mesmo, né? É um livro de poesias que ela escreveu. Então, eu já começaria dizendo isso. O que a gente vai praticar nessa atividade de retell? Essa atividade, além que nós vamos praticar agora, a fala, ela é essencial, é uma das melhores técnicas para a gente praticar terceira pessoa. Tá, mas o que é isso, se você não conhece, tá? A terceira pessoa do singular, não fica preocupado com esse nome não, só coloquei aí para você saber o que eu estou falando, que de repente você já ouviu sobre isso. Toda vez que no inglês eu falo sobre algo ou alguém, tá? Tudo isso no singular, tá, gente? Então, por exemplo, eu tô falando sobre... Como é o nome dela, gente? É igual quando alguém descobre que meu nome é Gesiane, né? E aí fica, como é que é o nome da teacher mesmo? Então é G, tá, gente? Fica tranquilo. Então, ó, eu vou aqui falar sobre a Jenny Cleide, tudo bem? Então, eu vou falar sobre alguém. Então, toda vez que eu falo sobre algo ou sobre alguém no inglês, fica um pouquinho diferente. Vou dar um exemplo para você. O que fica diferente? Quando eu falo assim, ó, eu trabalho como professora. Né? Se eu falo isso no inglês, eu trabalho como professora. I work as a teacher. Tudo bem? Eu trabalho como professora. Se eu estou falando de alguém, se eu falar assim, ele trabalha como professor, he works. Não é mais he work, e sim he works. Então, toda vez que eu falo sobre algo ou sobre alguém, isso acontece só no presente, tá bom? Passado e futuro, não. Toda vez que eu falo sobre algo ou sobre alguém, ele entra nessa terceira pessoa que eu falei para você. O que é essa terceira pessoa? O meu verbo fica um pouquinho diferente. Ele recebe esse sonzinho de S aí, ó. He works. Ela escreve livro. She writes, tá? Então, essa atividade, esse tipo de atividade é essencial, é excelente para você praticar essa situação. Falar sobre algo ou falar sobre alguém. Então, aqui, ó, nós vamos praticar a fala e o melhor, nós vamos falar sobre algo ou alguém. Aqui no caso, nós vamos falar dela, né? Então, nós vamos falar sobre alguém, tá? Então, é ótimo para praticar a fala e principalmente praticar também a terceira pessoa. Se você já conhece esse conteúdo e quer praticar, se você não conhece, você já começa a ficar atento do tipo, então quando eu falo sobre algo ou alguém, entra essa situação, não fica igual quando eu falo I, né? Então, para a gente começar, eu faria o seguinte resumo. Imagina que eu li essa notícia e eu quero contar para você. E eu vou fazer isso em inglês. Titi, mas eu não tenho para quem contar. Fala sozinho, né? Eu já falei um vídeo, eu já fiz uma aula sobre isso. Fala para você mesmo. Como é que eu recontaria essa história em inglês? Você vai resumir, você não vai ficar tendo que falar tudo isso, essa introdução. Não, já começa contando ali. Olha, tem uma cobradora de ônibus, ela tem 55 anos e ela escreveu, tá? Ó, aí você vai perceber que quando você vai começar a fazer esse resumo para recontar, vai ter palavras que você não conhece, né? E aí você vai praticar novos vocabulários também nessa atividade. Por exemplo, cobrador de ônibus. É interessante que nessa notícia, lá embaixo, aqui no estado de São Paulo a gente fala cobrador de ônibus, mas a notícia traz uma hora como outro nome para cobrador de ônibus, que depois nós vamos ver juntos aqui, que eu não lembro qual é que eu vi, que é diferente, né? Às vezes muda de região para região. Então você vai perceber que vai ter vocabulários que você não vai saber falar no inglês. Como é que fica cobrador de ônibus? Vou colocar aqui para você, ó. Só para a gente ir praticando. Revisor. Bus Ticket Revisor. Seria esse cobrador de ônibus, tá?
Se você não soubesse, você ia pesquisar lá no dicionário, você já ia aprender mais um vocabulário novo. Então, separa uma notícia, começa resumindo a notícia e a gente vai começar o nosso retell. Por exemplo, nesse primeiro parágrafo aqui, ó, né? Então diz que ela tem 55 anos, poeta e cobradora de ônibus. A gente já viu cobradora de ônibus, né? Vamos dar mais uma lidinha aí, resumindo aqui, ó. Trabalhando na linha tal. Ela é de Recife, né? Então eu não preciso falar tudo isso, a linha que ela trabalha. Eu vou resumir, tá? E ela aproveitou a oportunidade de seu trabalho para observar, né, o que acontecia ao redor dela. Tô dando uma resumida já aqui, tá, gente? E para escrever esse livro, para se inspirar, na verdade, né? E aí ela diz ali, né, cruzar as duas cidades pernambucanas entre 4 da manhã e 2h25. Vamos descer um pouquinho, que ele vai começar contando mais sobre ela, e aí a gente consegue fazer um bom resumo aqui, ó. Então a gente já sabe que ela tem 55 anos, ó, 3 filhos, diz a notícia, né? É nascida em Goiânia. Então vamos já pegar esse resumo? Então a gente vai começar contando sobre ela. Como é que eu falo isso no inglês, tá? Eu vou escrever aqui no português esse resumo, mas você não precisa fazer isso necessariamente, tá? Aqui só para você ir me acompanhando. Então eu posso falar que, para a gente começar resumindo e passando no inglês o que está acontecendo aqui da história dela, né? O nome dela é Jenny Cleide. Gente, olha, nome bem diferente, né? Jenny Cleide. Vamos colocar aqui, porque senão não vou lembrar não. Jenny Cleide, bem diferente. Muito bem, então a gente já sabe que a Jenny Cleide tem 55 anos, que ela tem 3 filhos e que ela é de Goiânia, né? Como é que eu falo isso no inglês, tá? Você vai começar a recontar. Tem várias maneiras de você fazer um retell, de você recontar algo. Isso no português mesmo, né? Às vezes a gente começa, você viu a notícia, tem uma mulher, tem uma moça, tem uma pessoa. Então tem várias maneiras a gente recontar isso, tá? Eu vou colocar uma estrutura aqui que você pode usar bastante para recontar, que é o tem, no sentido de haver, existir, tá? Tem aula falando mais sobre isso também, tanto no IGTV, tanto no YouTube, tá? Então, toda vez que eu quero falar que tem no sentido de existe, né? Eu posso começar dizendo o seguinte, olha, tem uma mulher de 55 anos, ela é de Goiânia, né? E ela tem 3 filhos. Por exemplo, eu posso fazer esse resumo. De repente você quer falar de outro jeito, né? Você já quer falar o nome dela, enfim, você que vai decidir como que você vai resumir toda essa história, tudo bem? Então, por exemplo, tem uma mulher de 55 anos, ela é de Goiânia, ela tem 3 filhos. Como é que eu vou contar tudo isso no inglês? E aí você vai começar a praticar essa fala, tudo bem? Vamos ver se tem mais alguma informação aqui. Nascida em Goiânia, mas ela, se não me engano agora, ela mora em Pernambuco, né? Pelo trabalho dela aqui, né? E diz aqui, ó, que ela acorda às 3 horas da manhã para trabalhar. Olha que informação legal para a gente colocar aqui, para a gente praticar essa terceira pessoa. A gente vai ver que vai ficar bem, com bastante informação para a gente praticar essa terceira pessoa. Tá? Na verdade, guys, aqui fala Goiânia, não é Goiânia, né? Então, ela é uma cidade de Pernambuco, na verdade, aqui, né? Então, vamos lá, vamos fazer um resuminho aqui da história dela, da Jenny Cleide. Então, ela tem 55 anos, ela é de Pernambuco, ela tem 3 filhos, ela acorda às 3 da manhã para trabalhar. Olha quanta informação a gente já tem aqui. Como é que eu recontaria isso, tá? Eu posso usar aquela estruturinha lá, né? Tem uma mulher que é de Pernambuco, tem tantos anos, então eu posso. Tem uma mulher, estou recontando, né? Esse tem, eu vou usar o there's a woman. Tem uma mulher, essa é uma maneira. Ou eu posso ir direto mesmo, tá? Eu posso ir direto já ir fazendo esse retell,
né? Falando direto dela. Bom, ela tem 55 anos, ela tem 3 filhos. Você decide o que você quer recontar, tá bom? Se você quiser dar uma introdução, né? Você pode usar esse there is, que é o there's, que é o tem no sentido de haver, existir. Tem uma mulher. Lembra que eu falei da terceira pessoa? Como é que vai ficar isso então? Ó, tem uma mulher de 55 anos. Então, there is a woman, né? Ela tem 55 anos. Como é que eu digo isso? Ela tem 55 anos. Lembra que para a idade eu vou usar sempre o ser e estar, tudo bem? Então, ela tem she's, tá? Ela tem she's 55 years old. E não she has ou have, tá? She is 55 years old. Aqui eu estou escrevendo para você me acompanhando. Você pode fazer um resumo em português, mas vai falando em inglês. Então, por exemplo, se eu já começasse a introduzir aí a notícia, né? Fazendo esse retell em inglês. There's a woman. She is 55 years old. Já comecei a recontar, ó. Tem uma mulher. Ela tem 55 anos, tá? Ela tem 3 filhos, né? Ela tem, she has 3 children. Agora é has, porque é o tem de ter mesmo, de posse. Tem filho, tem casa, tem carro, né? Lembra que eu falei no começo da aula que a gente vai praticar esse falar sobre algo ou falar sobre alguém? Toda vez que eu falo que alguém tem algo, né? Ele tem uma casa, ele tem um carro, ele tem 3 filhos. O tem fica has, tudo bem? Se fosse eu tenho, I have. Mas como eu tô falando de alguém, lembra que eu falei que fica diferente, né? E aí você vai começar a recontar, tá? Então, tem uma mulher, ela tem 55 anos, ela tem 3 filhos. Vamos tirar o português agora aqui, ó. Já é o nosso resumo em inglês, tá? Ela tem 3 filhos. O que mais que eu posso contar? Ela é de Pernambuco. Ela é de, she's from Pernambuco. Tudo bem? E eu vou fazendo esse retell. Ela acorda às 3 da manhã. Como é que eu falo isso? Ela acorda. Se eu falo eu acordo, I wake up at 3 a.m. Só que agora é ela. Lembra que eu falei que quando eu falo ela fica diferente? Então vai ficar she wakes up at 3 a.m. né? Porque ela acorda. Então vai ser uma ótima prática para você praticar essa situação. E aí você vai resumindo. Então, vamos repassar o nosso resumo? Então, eu tenho ali, ó, falando, tem uma mulher, vamos apagar tudo para a gente repassar e fazer falando. Sempre vai, você pode ir voltando e falando, tá? Bom, tem uma mulher que tem 55 anos, tem 3 filhos, a ordem disso não importa, tá, gente? Ela é de Pernambuco, vamos já... ela é de Pernambuco. Muito bem. Ela acorda, ela tem 3 filhos, já falamos. Ela acorda às 3 horas da manhã, olha quanta coisa, para trabalhar. Então, se eu tivesse que resumir tudo isso falando, nossa, Titi, eu não vou lembrar. Aí você escreve o resumo em português, né? Volta lá, tem uma mulher, ela tem 55 anos, tem 3 filhos, né? Ela acorda às 3 horas da manhã para trabalhar. Vou abreviando aqui, tá? Vamos então falar isso no inglês? Eu fiz o meu resuminho no português. E aí? Fala no inglês. Retell in English, sempre ouvindo a sua voz. Não é para meditar, não. E nem precisa ficar escrevendo. Se você está praticando a fala, você vai falar mesmo. Então, como é que eu diria ali, ó? Tem uma mulher. There is a woman. Ela tem 55 anos. She is 55 years old. Ela tem 3 filhos. She has 3 children. Ela acorda às 3. She wakes up at 3 a.m. para trabalhar, to work. Tá? Eu vou recapitular aqui, ó, para você me acompanhar, mas você não precisa escrever se você está praticando a fala como eu estou orientando. Então, there's a woman, she is 55 years old, né? Ela tem 3 filhos, she has 3 children. Ela acorda, she wakes up at 3 a.m. Para trabalhar, to work. Olha o nosso primeiro resuminho de como praticar a fala com notícias, né? Como praticar a fala em inglês com uma notícia. Lembrando que a notícia
pode estar no português. De repente você me pergunta, teacher, eu posso fazer isso com uma notícia em inglês? Pode também, tá? Qual que é a diferença de eu pegar uma notícia em português e uma notícia em inglês para praticar a fala? Se você já pegar uma notícia em inglês, você vai trabalhar também as habilidades de interpretação, né, de leitura, né, para você ler e entender. Você pode ler e fazer um retell da notícia já em inglês também, não tem problema, tá? Neste caso aqui que eu estou te mostrando, da notícia estar no português e eu recontar em inglês, o grau de dificuldade fica um pouquinho maior, tá? Só que força você um pouquinho mais a desenvolver a sua fala. Porque se você já está lendo em inglês, você vai pegar os trechos prontos já lido em inglês, né? Então imagina que você já tivesse lido isso, ó. There is a woman, she is 55 years old, she has 3 children, she wakes up at 3 a.m. to work. Então imagina que você já tivesse lido tudo isso aqui no inglês. E aí você tivesse só que recontar. Você ia resumir daqui e recontar. Quando a notícia está no português, você tem que criar tudo aquilo no inglês, tá? Então, força um pouquinho mais a sua fala. Eu gosto mais de trabalhar com a notícia no português, que tem mais evolução, a evolução é mais rápida. E aí você vai pegando os vocabulários que você não sabe. Mas você pode fazer isso também com a notícia em inglês. De repente, se você quer começar fazendo assim, porque o outro jeito está muito desconfortável, você pode também pegar uma notícia, vai medindo o grau de dificuldade dessa notícia, uma dificuldade mais tranquilo, não, aqui está mais de boa para mim, essa aqui está muito difícil, tem muita coisa que eu não sei, aí você vai ter que ficar perdendo um pouco de tempo às vezes traduzindo, então você vai medindo e sentindo o que pode te ajudar mais aí nesse momento, tá? Então, ó, a gente já começou contando da notícia, né? Apresentei a notícia, uma mulher de 55 anos, ela tem 3 filhos, ela acorda às 3 da manhã, ela é de Pernambuco, você pode usar aí, né? Ela é de, né? Como que fica essa informação? Ela é de Pernambuco. A gente usa ali she is from, né? Ou she's from. Ela é de. She's from, ela é de. She's from, tá? Então, para ir praticando a fala, praticando terceira pessoa, você vai praticar vocabulário novo aqui também, porque vai ter coisa que você não vai saber, você vai ter que buscar a tradução, tá? Ó, vamos dar uma olhada nesse primeiro trecho aí que a gente resumiu, se tem mais alguma informação que a gente quer falar. Lembra que eu falei que como é um retell, a gente vai fazer um resumo mesmo. Eu não vou ficar passando tudo para o inglês, não é essa a intenção da atividade. Sim, você recontar. É igual a gente faz, gente. A gente vê uma notícia lá nas redes sociais. Você viu lá no Facebook? Falou isso. A gente resume, a gente não conta tudo que tá lá, né? Ou aumenta ou muda algumas coisas, né? Mesma coisa aqui. Então, a gente já falou que ela acorda às 3 para trabalhar, tá? Ó, aqui ele já traz a notícia, e quando sai da rotina de trocadora, ela corre para passar em casa e entrar na faculdade às 5. Então, cobradora, trocadora, né? É a mesma coisa, e muda um pouco o nome dependendo da região, tá? Bom, então a gente sabe que ela estuda, né? Ela faz faculdade às 5 horas. Ela dorme só 3 horas por noite, né? Ela está estudando letras, ela sabe que colocar o sono em dia é para o futuro, agora é hora de trabalhar. Muito bem. Então, ó, vamos resumir mesmo. A gente vai pegar as atividades básicas e principais dela para a gente treinar a fala e treinar essa terceira pessoa na hora de falar, né? Então, eu posso pegar a notícia, recontar. Se eu não tiver ninguém para recontar, eu falo em voz alta, reconto para mim mesma, a gente já está praticando um monte de coisa. Né? Então, se eu falo, ela dorme 3 horas por noite. Lembra que eu falei lá da terceira pessoa, que fica um pouquinho diferente. Se eu falo assim, ó, eu durmo, o verbo dormir é sleep. I sleep, tá? Agora, se eu falo, ela dorme, guys, já mudou. Lembra que eu falei? She sleeps. She sleeps. Se eu quiser falar, ela dorme só 3 horas. She sleeps only 3 hours, tá? She sleeps 3 hours, 3 horas, né? Então, você pode ir resumindo e ir colocando essas informações, principalmente essas atividades que ela faz. Fica interessante aqui pra gente ir colocando e ir treinando, tudo bem? Vamos seguindo, então. Muito bem, então vamos separando as informações que a gente acha importante
para poder treinar. Então, ela dorme 3 horas por dia, por noite. She sleeps 3 hours a day ou a night, né? 3 horas por dia ou por noite. E ela estuda, né? A gente pode falar she studies. Então, você vai aumentando e acrescentando informação e vai recontando. Vocês perceberam que o verbo vai ficar sempre com esse sonzinho de S? Ela estuda, she studies. Ela dorme, she sleeps. Ela acorda, she wakes up. Ela tem, she has. Né? Ela tem tantos anos, she is. E aí a gente vai treinando, né? She is 55. Lembra que ela tem para a idade, she is. Ela tem para filhos, she has, né? Porque tem diferentes aí, né? She is, she has, tudo bem? Muito bem. Seguindo o resumo da notícia que você vai fazer, bom, eu quero falar que ela escreveu um livro. O verbo escrever em inglês é write, tudo bem? Se eu for falar no presente, ela escreve, ele vai receber esse som de S também, she writes. Mas aqui eu quero falar que ela escreveu, ela já lançou. Então, eu posso falar o verbo no passado mesmo. She wrote. Tudo bem? Aí fica igual para todo mundo. She wrote a book. Ela escreveu um livro. E nesse livro tem 48 poemas. Se você quiser falar sobre isso, você fala, se você acha que é relevante. Por exemplo, né? Então, poemas em inglês é poem, tá? Eu posso falar, por exemplo, o livro dela, né? O livro dela é de poemas, né? Ou poesias, né? É sobre poemas sobre amor, né? Isso que fala aqui. É de poemas sobre amor, né? Ou é de poesia sobre amor, né? E aí você vai separando e contando, fazendo esse retell. Pega uma notícia. Vou dar uma dica, pega uma notícia boa, tá, gente? Vai ficar mais agradável. E vai juntando todas as informações. Se a gente fosse juntar já aqui, ó quanta coisa que a gente já teria para praticar a fala. Você pode ir fazendo por trecho, ou você pode ir juntando tudo depois, né? Então, eu já poderia falar que tem uma mulher de 55 anos, de Pernambuco, que tem 3 filhos, que trabalha como cobradora de ônibus, que acorda às 3 da manhã para trabalhar, que estuda, que escreveu um livro, né? O livro é de poemas sobre amor, família, o que diz aqui na notícia, né? Então, olha quanta coisa que a gente já pode contar sobre isso e falando tudo isso em inglês. Você vai medir o grau, né, da dificuldade que você quer deixar a sua atividade. Se para você começar a detalhar um pouco mais ainda não é o ideal, para antes. Você vai só naquele trecho ali. Ela é de tal lugar, ela tem tantos anos, ela tem tantos filhos, ela acorda, ela trabalha. Pronto, pega um trechinho, tá? Não, para mim, teacher, tá ok essa parte. Vai avançando, tudo bem? Nossa, mas como é que eu falo o lançamento do livro, né? Launchen. E aí você vai pegando vocabulários que você não conhece, né? Então, se você quer ir deixando o grau de dificuldade da tarefa maior, você pode. Essa atividade é legal porque você pode fazer em vários níveis de dificuldade. Desde para quem está começando inglês agora, nível básico. O nível básico, você parar até aqui para você, ó. Você pode fazer essa atividade no nível básico, né? Ai, Titi, mas eu estou começando. Você já pode fazer essa atividade. O que você faz? Faz essa introdução dela, né? Ela tem 55 anos, ela tem 3 filhos, ela acorda às 3 da manhã, tudo bem? Então, você já pode ir fazendo essa atividade, mesmo que você esteja no nível iniciante. Pronto, ó, você pode parar aqui se você quiser. Não, acho que eu consigo contar um pouquinho mais. Dá para falar que ela trabalha, que ela acorda para trabalhar, dá para falar que ela estuda, dá para falar que você decide, tudo bem? Então, a nível básico, você pega a parte mais da introdução de apresentação. Qual a idade da pessoa, qual é o nome, de onde ela é, tá? Se você já tem um nível intermediário de inglês, tá? Vamos imaginar que já é um nível intermediário, o que você vai fazer? Você vai fazer a introdução, né? Quem é a pessoa, sobre o que é a notícia, e você acrescenta
alguns detalhes. Quais, por exemplo? Bom, eu posso acrescentar aqui no caso dessa notícia, dessa atividade, eu posso acrescentar os detalhes do livro, que é sobre poema, poesia, né? Sobre o que é o livro. Então, acrescenta alguns detalhes. Se você já é um nível mais avançado de inglês, você pode ir fazendo toda a parte da introdução e acrescentar muitos detalhes, né? E aí você lê a notícia e o seu resumo vai ficar ainda maior. Aí você conta o máximo de detalhes que você conseguir em inglês. Então, o bacana dessa atividade de retell é que você pode trabalhar em 3 níveis. Porque às vezes as pessoas me perguntam, Titi, qual atividade eu posso fazer para praticar a terceira pessoa no nível básico, no nível intermediário? Então, ó, se você quer uma atividade para praticar a sua fala no inglês, treinando um pouquinho terceira pessoa, que é quando você fala sobre algo ou alguém, em 3 níveis, essa é uma. Você pode pegar uma notícia em português, fazer um retell, falar sobre a notícia, recontar sobre a notícia no nível básico iniciante, no nível intermediário ou no nível avançado, tá? Qual é o passo para isso? Primeiro, separa a notícia. Pode ser uma notícia do seu interesse, de uma determinada área que você gosta, ou pode ser uma notícia pelo grau de dificuldade, que não seja algo que tem muita coisa que você não saberia dizer em inglês, tá? Separei a notícia. Começa a resumir aquilo que você está lendo e começa a recontar para alguém ou para você mesmo, né? Vai ouvindo você recontando a notícia. E aí você pode fazer essa notícia nesses níveis, nível básico, nível intermediário e nível avançado. A mesma notícia dá para trabalhar nos 3 níveis, tá? Posso fazer com a notícia também em inglês? Posso. Só que daí o nível de desafio de fazer a atividade fica um pouquinho menor. Porque daí ela já está em inglês, você já vai usar um resumo da própria notícia. Aqui não. Você vai ter que criar tudo. Então, para ter um desenvolvimento da fala ainda mais eficaz, a notícia no português, você vai perceber que é bem mais desafiador. Eu prefiro, tá? Então, nível básico, separa só a introdução. Fala a idade da pessoa, apresenta a pessoa, o que ela faz, o que ela trabalha, onde ela mora, de onde ela é, pronto. Intermediário, fala tudo isso e acrescenta um pouquinho mais de detalhes. Avançado, fala tudo. Conta tudo que você puder da notícia, mas sempre recontando. Para que serve mesmo essa atividade de retell? O retell é, você pratica a fala e você pratica terceira pessoa, né? Que é quando você fala sobre algo ou alguém, tá? Você pode fazer isso quantas vezes você achar necessário. Se você gosta de ler notícias na internet, você pode fazer isso e até mesmo, guys, outra dica, com pequenos trechos. Você não precisa fazer isso com a notícia inteira, né? Você pode ver uma notícia legal que você gostou, separa um trechinho. Ah, deixa eu ver como é que eu recontaria isso em inglês. Lembra que é sempre um recontar, retell. Você não é uma tradução que você vai pegar, passar tudo para o inglês. Você vai recontar as informações que você acha relevante, que você quer contar em inglês. Então, não é para traduzir tudo, não. É para fazer esse retell mesmo, onde você vai estar praticando a fala, você vai estar agregando vocabulários novos, tá? Bastante vocabulário, porque daí você vai perceber que vai aparecer coisas aí que você gostaria de dizer em inglês. E aí, como é que fica isso em inglês? Como que fica essa profissão? Como que fica essa palavra? Então, também é bom para você adquirir novos vocabulários. E você pode recontar isso para quantas pessoas você quiser, ou você pode recontar para você mesmo quantas vezes você quiser. Vai depender do quanto que você quer praticar, tá bom? Então, é uma técnica assim, ó, muito eficaz para trabalhar a fala, para trabalhar a terceira pessoa e para agregar também novos vocabulários. Pega uma notícia e você pode trabalhar em qualquer nível, depende do nível que você está, tudo bem? Ficou alguma dúvida, teacher? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Coloque aí nos comentários, eu vou te auxiliando nessa tarefa. Guys, thank you so much. Bye bye, see you.